Setembro de 1987, Goiânia. O sol, a pino, típico de um dia qualquer. No bairro Aeroporto, a vida seguia seu ritmo. Famílias começavam o dia, crianças brincavam na rua, trabalhadores se preparavam para mais uma jornada. Ninguém imaginava que, em meio à rotina, um evento mudaria a história da cidade para sempre. Tudo começou em um ferro velho, lugar comum em cidades grandes. Lá, dois jovens catadores de sucata, buscando o sustento, encontraram algo que lhes chamou a atenção. Um aparelho grande, aparentemente abandonado. A esperança de um bom negócio falou mais alto. Mal sabiam eles que aquele objeto, aparentemente inofensivo, carregava um perigo invisível, a radiação. A promessa de dinheiro fácil se transformaria em um pesadelo, espalhando doença e morte por onde passasse. O que era para ser apenas mais um dia de trabalho, se tornou o estopim para o que ficaria conhecido como o maior acidente radioativo em área urbana da história. Uma tragédia que marcou para sempre a vida de centenas de pessoas e deixou cicatrizes profundas na memória de Goiânia. O objeto que tanto chamou a atenção dos jovens era um aparelho de radioterapia, usado no tratamento contra o câncer. Este tipo de equipamento é crucial em hospitais e clínicas, pois utiliza radiação para destruir células cancerígenas. Ele pertencia ao Instituto Goiano de Radioterapia, que havia mudado de endereço, deixando para trás o aparelho em desuso. A mudança de local foi feita às pressas, sem a devida atenção aos protocolos de segurança. A mudança, feita de forma irresponsável, sem qualquer cuidado com o material radioativo dentro do aparelho, foi o ponto de partida para a tragédia. O equipamento foi deixado em um estado de abandono, sem qualquer sinalização de perigo. Intrigados pela estrutura complexa e pelo peso incomum, os rapazes decidiram desmontar o aparelho no próprio ferro velho, na esperança de encontrar algo valioso para vender. Eles não tinham ideia do que estavam prestes a descobrir. Com ferramentas improvisadas, abriram o equipamento e dentro dele, uma cápsula de chumbo. A curiosidade só aumentava. Eles acreditavam que poderiam encontrar metais preciosos ou algo que pudesse ser vendido por um bom preço. Romper a cápsula de chumbo, no entanto, se mostraria um erro fatal. A cápsula estava lá para conter o material radioativo e protegê-los dos perigos invisíveis. Dentro dela, havia uma pequena quantidade de cloreto de césio-137, um material altamente radioativo. Este composto é extremamente perigoso e pode causar sérios danos à saúde. A substância emitia um brilho azulado no escuro, despertando ainda mais a curiosidade dos jovens. Eles ficaram encantados com o brilho, sem saber que estavam lidando com algo mortal. Sem qualquer conhecimento sobre os perigos da radiação, os catadores levaram a cápsula para casa e, por vários dias, a manusearam sem qualquer proteção, fascinados pelo brilho misterioso que emanava do pó branco que continha. Eles mostraram a substância para amigos e familiares, espalhando a contaminação sem saber. Começava ali, sem que ninguém percebesse, a tragédia do césio-137 em Goiânia. O que parecia ser uma descoberta fascinante, logo se transformaria em um dos piores desastres radioativos da história. O pó branco que brilhava no escuro, o cloreto de césio-137, rapidamente se tornou um objeto de fascínio para os jovens e seus familiares. A beleza incomum da substância, que emitia uma luz azulada, despertava curiosidade e admiração. Sem saber do perigo, eles compartilharam o pó com amigos e vizinhos, espalhando-o por diferentes pontos da região. A irmã de um dos catadores, uma menina de apenas 6 anos, foi uma das primeiras vítimas da radiação. Encantada com o brilho, ela brincou com o pó, passando-o no corpo como se fosse maquiagem, sem saber que a beleza aparente escondia um inimigo silencioso e mortal. Nos dias que se seguiram, os primeiros sintomas da contaminação começaram a aparecer. Vômitos, náuseas,
Tonturas e queimaduras na pele se manifestavam sem explicação aparente. A princípio, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. As pessoas, debilitadas e assustadas, buscavam ajuda médica, mas os médicos, sem saber da causa real dos sintomas, não conseguiam determinar um diagnóstico preciso. O mistério da doença que assolava a comunidade do bairro Aeroporto, em Goiânia, estava apenas começando. A cada dia que passava, o número de pessoas doentes aumentava. As filas nos hospitais cresciam e a tensão era palpável no ar. A comunidade médica de Goiânia se via diante de um desafio assustador. Uma doença misteriosa que se espalhava rapidamente, sem causa conhecida. Médicos e cientistas estavam perplexos, tentando entender o que estava acontecendo. Os sintomas, cada vez mais intensos, indicavam uma intoxicação grave. Diarreia, vômito constante, fraqueza extrema e queda de cabelo se somavam ao quadro. As pessoas estavam desesperadas, buscando qualquer tipo de alívio. Os hospitais da região, despreparados para lidar com um caso dessa magnitude, logo se viram lotados. As equipes médicas trabalhavam incansavelmente, mas os recursos eram limitados. A angústia e o medo tomavam conta da população, que se perguntava o que estava acontecendo. As teorias e rumores se espalhavam, mas ninguém tinha respostas concretas. Qual era a origem daquela doença que aterrorizava a cidade? As ruas, antes movimentadas, agora estavam desertas, com as pessoas evitando sair de casa. As autoridades de saúde, pressionadas pela gravidade da situação, iniciaram uma corrida contra o tempo para desvendar o mistério da doença. Reuniões de emergência eram realizadas diariamente. Era preciso agir rápido para conter a epidemia e evitar que mais pessoas fossem afetadas. Cada segundo contava, e a pressão sobre os profissionais de saúde era enorme. Enquanto os médicos se esforçavam para encontrar respostas, o pânico começava a se instalar em Goiânia. A incerteza sobre o futuro deixava todos em estado de alerta. Ninguém sabia ao certo quem estava contaminado, como a doença era transmitida ou se havia cura. As medidas de proteção se tornaram mais rigorosas, mas ainda havia muitas dúvidas. A incerteza e o medo se espalhavam mais rápido do que o próprio vírus. A cidade estava em um estado de constante vigilância, esperando por uma solução que parecia cada vez mais distante. Diante da gravidade da situação, as autoridades de saúde pública de Goiânia iniciaram uma investigação minuciosa, mobilizando todos os recursos disponíveis para enfrentar a crise. A cidade estava em alerta máximo e a pressão para encontrar respostas aumentava a cada dia. Para tentar identificar a origem da doença misteriosa, equipes médicas visitavam as casas dos doentes, colhiam amostras de água e alimentos e realizavam entrevistas detalhadas com os moradores. Eles buscavam qualquer pista que pudesse levá-los à causa da contaminação, examinando cada detalhe com extrema cautela. Enquanto isso, a esposa de um dos catadores de sucata, Dona Maria Gabriela, começou a suspeitar que a doença de sua família pudesse estar relacionada ao pó branco que eles haviam encontrado dentro do aparelho de radioterapia. Ela lembrava claramente do dia em que seu marido trouxe o objeto para casa, sem imaginar o perigo que ele representava. Preocupada com a piora do estado de saúde de seu marido e de sua cunhada, ela decidiu levar o material para análise. A cada dia, a situação de sua família se agravava e a angústia de não saber a causa da doença era insuportável. Com a ajuda de um amigo motorista de ônibus, Dona Maria Gabriela levou a cápsula com o pó até a vigilância sanitária. A viagem foi tensa e cada minuto parecia uma eternidade. Ela sabia que estava carregando algo perigoso, mas a necessidade de respostas era maior que o medo. A ousadia daquela mulher, que enfrentou o medo e a incerteza para buscar respostas, seria fundamental para que o mistério fosse finalmente desvendado. Sua coragem e determinação foram um exemplo para todos, mostrando que,
Mesmo nas situações mais desesperadoras, é possível encontrar uma solução. A Vigilância Sanitária, por sua vez, encaminhou a amostra para o Instituto Goiano de Radiologia, onde um físico, Walter Mendes Ferreira, teve a suspeita de que se tratava de material radioativo. A descoberta foi chocante e, imediatamente, medidas de segurança foram implementadas para proteger a população. A partir daí, a história tomou um novo rumo e o nome, Césio 137, ganhou as manchetes, espalhando o pânico por todo o país. A mídia cobriu o caso extensivamente e a população, assustada, buscava entender os riscos e as consequências da contaminação. A busca desesperada por respostas havia apenas começado, e o impacto do incidente seria sentido por muitos anos.